Tá tendo um problema de net, tá caindo o vídeo, mas estamos de volta. Então, quando você visita, você está sempre em memória. Jesus, quando diz isso aos seus discípulos, fazei isto em memória de mim, essa memória de Jesus, que ele pede aos seus discípulos, refere-se apenas a 3 dias em que o Messias ficou fora do seu corpo. Voltando, porque caiu a live, eu estava dizendo que Jesus, quando disse apenas para os 12 acerca da ceia, ele diz assim, que fazei isto em memória de mim. Por quê? Porque ele não estaria ali fisicamente em Jerusalém. Não, Jesus não esteve fisicamente em Jerusalém. Jesus foi para o plano espiritual. Jesus foi em espírito para o mundo espiritual. Jesus, fisicamente, depois que ele morreu na cruz, ele morreu de fato, estava morto. Então, em memória desse morto, em memória de Jesus, ele pede para que os seus discípulos assim o façam durante esses 3 dias. Acabou? Outra coisa, a mensagem de Jesus está falando que Jesus foi no mundo espiritual quando ele morreu. Me prova isso aí. Ah, você quer uma prova bíblica? Então bora lá. 1 Pedro, não é? 1 Pedro, capítulo 3. A primeira epístola de 1 Pedro, capítulo 3, é a que dá ênfase ao mistério da morte de Jesus na cruz, quando ele morre. Então, diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, segundo a epístola de 1 Pedro, o mestre e bom Jesus, ele sai do seu corpo, ele desencarna, ele vai para a dimensão espiritual, para o mundo dos mortos, para o mundo dos espíritos, e lá leva o seu evangelho, prega a sua mensagem de amor, redenção, misericórdia, para aqueles que ainda não conheceram, não haviam conhecido o Messias. Portanto, quem morre não está inconsciente, coisa nenhuma. Quem morre não está no sono eterno, coisa nenhuma. É apenas um eufemismo que Jesus usa aos seus discípulos lá em João 11. Olha, temos que voltar porque Lázaro, o nosso amigo, dorme. Paulo também usa, às vezes, a morte como um sono, mas são eufemismos, sabe? Uma palavra para suavizar o impacto da notícia. É só isso. Mas ninguém está inconsciente após a morte. Quer você católico, quer você evangélico, quer você pentecostal, neopentecostal, protestante. Ninguém está inconsciente após a morte. Mas esse é um tema que eu vou tratar outro dia, porque eu já sei quais são os versículos que os irmãos veem. Salmos de Davi, Salomão, capítulo 9, blá blá blá, e lá. Bom, que fala que os que morrem não têm consciência nenhuma. A gente vai explicar isso numa outra live, no outro dia. Hoje estamos falando sobre a ceia do Senhor, a verdadeira ceia. Então, como Jesus disse lá, para somente os seus 12 discípulos, fazer isto em memória de mim. Como que eu posso fazer algo em memória de alguém que não está morto? Ok? Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo, ficou 2 dias e meio lá, 2 dias morto, ou 1 dia e meio morto no mundo espiritual. Nesse tempo que Jesus ficou fora do seu corpo, segundo a epístola de 1 Pedro,
capítulo 3, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, e também 1 Pedro, capítulo 4, e versículo 6, que diz assim: pois para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Olha que lindo isso, né? Eu sei que dói, irmão evangélico, dói ouvir isso, mas é Pedro quem está dizendo. No qual, 1 Pedro 4, 6. Para este fim o evangelho foi pregado para os mortos. Ora, irmãos, se os mortos, os nossos parentes que falecem no corpo, se eles estão inconscientes, num sono profundo, porque eu acho que o outro lado virou uma clínica geriátrica ou uma mega, hiper lugar, cidade, onde todo mundo está em coma. É uma UTI mundial. Ou na CTI. Não. Estão conscientes do outro lado, já a palavra do rico nos prova sobre isso. Mas então Jesus foi e pregou para os mortos, não é? Que já tinham recebido a sua sentença na carne, no corpo. Qual é a sentença? A morte. Morrer. Morrer no corpo físico, natural, como todos nós passaremos um dia. Morreremos no corpo físico, mas viveremos. Estaremos vivos e conscientes do outro lado. Estou falando isso porque para salientar e explicar que Jesus, quando fala para os discípulos, fazer isto em memória de mim, referindo-se à ceia, ao pão e o vinho, ao corpo e o sangue, foram só naqueles dias, naquele momento, lá em Jerusalém, lá na Palestina, naqueles dias de sexta, sábado e até domingo, não é? Quando o Senhor ainda estava fora do corpo, resgatando almas no mundo espiritual, levando a sua palavra de amor e de misericórdia, de perdão, de acolhimento, que é o que muitos de nós ainda não fazemos aqui. Então, voltando para Mateus, capítulo 26, qual é a verdadeira ceia do Senhor? Por que transformaram a ceia nesse rito e colocam tanto medo nas pessoas, não é? Vamos ler o texto de novo para quem está chegando e entender qual é a verdadeira ceia do Senhor. É essa ceia da comunhão, da liturgia católica, com todo respeito aos irmãos católicos. É a então chamada Santa Ceia da Igreja Evangélica, lá que pega o copinho, a tacinha, põe um suco ali, ou põe um suco de uva, ou vinho canônico, não é? Ou pega um pãozinho da Seven Boys, ou da Panko, ou pão Pullman, ou pão francês, com fermento ou sem fermento. Hoje em dia, qualquer coisa desce. Essa é a verdadeira ceia do Senhor? Será? Será que essa ceia nos fortifica, nos edifica, nos transforma, nos converte a Deus? Porque a pergunta que o Espírito Santo manda fazer você nessa tarde, olhe para você mesmo, olhe para o irmão da sua denominação, católica, ou carismática, ou evangélica, porque todo mês, todo primeiro domingo do mês, ou terceiro domingo do mês, se realiza então a ceia, a Santa Ceia do Senhor, não é? Que toma um lugar de destaque e sobrepõe-se em cima da verdadeira ceia. A palavra de Deus. O Cristo vivo que deveria estar dentro de nós. Mas parece que o pão, o elemento, o pão, a massa, o pão, e o vinho, ou o suco, tomou um lugar de destaque, colocando Jesus de lado e fazendo com que as pessoas acreditem que estão mastigando, digerindo, engolindo o corpo do Senhor. Eu sinto muito se eu estou lhe desapontando, mas eu vou lhe provar dentro dos evangelhos e da palavra de Deus. Essa não é a Santa Ceia, não é a ceia verdadeira. Não é a Eucaristia verdadeira. E eu peço que você me perdoe e que você ouça primeiro e me acompanhe na palavra de Deus. Voltando aqui, eu só vou repetir rápido, tá?
Ó, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E assim ele fez com o sangue. Tomai, comei, isto é meu corpo. Tomai, bebei, isto é o meu sangue. Mas ele deu para quem? Somente para os discípulos, os 12. Ele não fez isso e distribuiu para todas as mulheres, idosos, jovens, crianças que o seguiam. Não. Os discípulos, quando comeram o pão, simbolizando o corpo, e beberam o vinho, simbolizando o sangue, eles automaticamente, de forma mística, de forma espiritual, no mistério de Deus, eles já simbolizaram a mim e simbolizaram a você. Segunda coisa, olha o que Jesus fala. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Pronto. Aqui ele fez isso por quê? Porque lá no Velho Testamento, no mundo mosaico de Moisés, haveria de se matar um cordeiro puro, limpo, tipificando Jesus como o Cordeiro de Deus, derramar o sangue desse cordeiro e molar ali sobre o altar, aspergir sobre os sacerdotes, enfim, para a purificação, porque o sangue no Velho Testamento simboliza alma, vida, então só vida, só alma, só um sacrifício de alma, de vida pura, poderia sacrificar ou remir algum pecado. E fazendo menção e referência a Isaías capítulo 53, que diz assim, não sai daí não, tá? Vai compartilhando e vai aprendendo, para você não ser mais vítima de pastor, de presbítero, de missionário, de bispo, de apóstolo, de padre, para você não ser vítima daquele que tem o conhecimento e quer manter você na ignorância, colocando medo na sua mente, para você não sair da denominação dele, porque se ele sair, ele vai ter uma ovelhinha que contribui bastante. Então, vamos inventar, vamos colocar medo nele, nela. Olha, se você não tomar ceia, você está em pecado. E para tomar ceia, tu tem que pagar o dízimo, fazer oferta, mantenedor, tem que colaborar, tem que contribuir, tem que dar cascalho, nego, nega, filho, filha, senão você está lascado. Se não tomar ceia, você vai para o inferno. Todas essas alegações, imposições, teorias são mentiras da igreja. Bora lá, Isaías 53, diz assim, olha só que lindo isso aqui. Por isso que Jesus faz o cordeiro, né? Nessa Páscoa agora em Jerusalém, antes da sua prisão e morte. Diz assim, Isaías 53, Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Vou repetir, Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, Jesus, presta bem atenção, ele se faz realizar essa passagem de Isaías 53. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus. Ele é que tem o sangue que nos purifica de todo pecado, um sangue santo. Ele é a carne que vai alimentar aqueles que são seus eleitos e seus amados. Porque no Velho Testamento, um cordeiro, quando era esquartejado, cortado, ensanguentado, e o seu sangue era usado nos rituais de purificação, e a sua carne depois distribuída, e os levitas e os sacerdotes comiam dessa carne. Então Jesus agora
se faz cordeiro e faz alusão a Isaías 53, com o cordeiro vivo de Deus, não é? Sem mancha, e sem imperfeição, sem pecado e puro por cada um de nós. Porque fica um pouco meio estranho Jesus insistir que todos nós, durante os séculos depois de sua ressurreição, continuássemos a pegar um pão simbolizando o corpo de um morto e pegar um vinho simbolizando o sangue para ingirmos, para comermos e depois para bebermos. Porque isso lembraria rituais pagãos. Isso lembraria o que os romanos faziam ao deus Sol ou ao deus Mitra. Isso lembraria rituais pagãos antiquíssimos, onde se alimentava de carne humana, onde se bebia sangue humano. Deus não tem conivência com as trevas, com o paganismo. Deus é santo, Ele é separado, Ele é puro. Então, essa ideia de comer pão, simbolizando o corpo de um morto, e beber vinho, simbolizando o sangue de um morto, não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus e com os ensinamentos do Messias. Primeiro porque fazer isto em memória de mim, disse Jesus. Eu faço uma pergunta aos senhores. Jesus está morto nesse momento? Yehoshua, o Messias, o Mashiach de Israel, o Yehoshua, ele está morto ou ele ressuscitou dos mortos? Jesus, segundo os evangelhos, os depoimentos e registros dos evangelhos sinópticos, o Messias, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o lírio dos vales, a rosa de Saron, a pedra de esquina, o caminho, a verdade, a vida, a luz do mundo, a paz, a misericórdia, o amor, a compreensão. Ele está vivo, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, se Jesus ressuscitou, por que é que se deve fazer um ritual, ceia, em memória? Porque em memória se faz de quem está morto. Como em memória do monumento que está em Israel aos judeus que morreram no Holocausto, em Auschwitz e em outros campos da Polônia, outros campos da Alemanha. Em memória aos mártires da igreja que morreram na fogueira, que morreram estrangulados, degolados, em memória a Paulo, em memória a Pedro, em memória a Tiago, a Filipe, a João, que tiveram mortes horríveis, em memória das pessoas que foram destruídas de forma hedionda e satânica pela Santa Inquisição, em memória das pessoas que morreram também pela Inquisição, que ninguém fala, de Martinho Lutero, em memória de tantas pessoas que morreram por uma causa justa. Só se faz algo em memória de quem está morto. Jesus não está morto. Parabéns, irmã. Rilna Miranda. Ah, Jaqueline Silva, boa tarde. Um ósculo santo, um beijo à minha amada do coração aí, a irmã Marli. Irmã Marli, eu quero poder ir ver a senhora e lhe dar um abraço, fazer um momento de adoração junto com a senhora aí na sua casa, nem que for um dia só. Bom, vamos lá. Então, se Jesus não está morto, então não se deve fazer nada em memória dele. Esse tipo de ritual. Entenderam que esse tipo de ritual, o corpo e o sangue, eram apenas uma simbologia ao Cordeiro puro do Velho Testamento, como diz Isaías, e ao Cordeiro que é ele, Cristo, Jesus puro, sem mancha e sem pecado. Agora, vamos para a palavra final, a máxima. Quem foi que disse isso? O mensageiro da luz? O Papa Francisco? Quem foi que disse isso? O Bispo Macedo? Não. Davi Miranda? Não. Quem foi que disse isso? O Estevão Hernandes? Aleluia. O R.A. Soares?
quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Foi o próprio Jesus. Vejam só. Mateus 26, 29. Jesus diz, o Yeshua, o mestre diz assim: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Se Jesus disse que a partir de agora não bebereis mais, só naquele momento em que estava com ele, faziam memória quando ele esteve fora do seu corpo, quando Jesus literalmente desencarnou, quando ele saiu do seu corpo na cruz, foi no mundo espiritual, pegou para as almas do tempo de Noé, do começo do mundo que não conheciam. Quando Jesus estava morto fisicamente, eles fizeram isso em memória de Jesus. Mas isso não foi posto como uma doutrina eterna. Agora, mensageiro, e ele disse, vou repetir, Jesus disse, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, nós só iremos tomar a Santa Ceia, que aí eu posso chamar de Santa, porque nem esse termo também é escrito na Bíblia. A Santa Ceia, Senhor, nós iremos tomar com muita alegria e com muito amor, com muito prazer e regozijo espiritual, quando todos nós estivermos lá na pátria espiritual, na dimensão espiritual, no reino do Pai dele, junto com ele, todos assentados à mesa. Porque fora desse evento, o homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem reto, mas o homem criou muitas invenções, pessoal. Então, fora desse evento, de estarmos do outro lado com Jesus, com o mestre, o bom Jesus, lá, vamos ceiar com ele conosco, vai ser maravilhoso. Mas fora disso, o homem criou um montão de enchimento de linguiça, um montão de teologia, um montão de dogma, um montão de liturgia, para confundir a sua cabeça, manipular você, fazer você de bobo, fazer você de trouxa, lhe enganar, para que você não tenha medo de nada. Se não der o dízimo, eu vou para o inferno. Se não der o dízimo, eu não posso tomar ceia. Se eu pintar o meu cabelo, se eu alisar, se eu cortar, eu não posso tomar ceia. Se eu for em outra igreja, eu não posso tomar ceia. Tudo bobagem. Tudo manipulação para fanatizar você, para segurar você na denominação dele. Porque se você abrir os teus olhos, se o Espírito Santo abrir a tua mente, você para de encher o cofre dele lá. O medo é esse. Então, amados, agora vamos para uma outra passagem. E essa passagem de Jesus que ele fala: e digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Essa mesma máxima, palavra de Jesus, ele repete lá em Marcos capítulo 14. Vamos lá? Evangelho de Marcos capítulo 14 e versículo 25. Olha só, já agora o evangelista Marcos também repete o que Jesus disse. Olha só: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado isso, cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, meus amados, a Santa Ceia, de verdade, ela aconteceu uma única vez entre Jesus e somente os seus discípulos, os 12. E ele não estendeu isso para a igreja, para mulheres, para homens, jovens, idosos, seus seguidores. Por que, mensageiro? Porque os discípulos já simbolizaram e representaram você e eu. Mas, e o memória de mim? Já expliquei.
só se faz em memória alguma coisa de alguém que está morto. Jesus está vivo. Ele nunca morreu, como disse a irmã. Ah, irmã, mas nós vamos orar daqui a pouco, tá bom, irmã Ilna? Pela questão da liberação de armas. De fato, o Brasil não tem estrutura, cultura e nem preparo para isso. Nós vamos orar, tá bom? A irmã é espírita. Me encantei com suas palavras. Irmã, deixa eu falar uma coisa só. O irmã Ilna e todas as pessoas que me ouvem na live. Os termos católico. Deixa eu explicar. Eu sou católico, apostólico. Por quê? Porque a palavra católico significa universal. Apostólico significa que recebe as bênçãos e luzes dos apóstolos. Eu sou protestante. Por quê? Porque eu protesto contra o pecado, contra a injustiça e contra o mal. Eu sou evangélico também. Por quê? Porque eu recebo o evangelho, as boas novas de Jesus, as boas novas dos anjos, do mundo espiritual, Jesus Cristo. Eu sou espírita também. Olha, eu sou espírita também. Por quê? Porque uma pessoa só pode acreditar em Deus se ela for espírita. Por quê? Porque Jesus disse, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a verdade é, as nomenclaturas deixa de lado. Somos todos um diante de Deus. E tenho a maior alegria. Conheço o centro espírita da irmã, mulher de Deus, Guiomar Perseverança. E, se Deus quiser, estarei na USE do Tucuruvi, lá onde eu cresci, na região Zona Norte, um dia, lá compartilhando, orando, rezando, buscando energias boas, buscando fluidificação de Deus, da bondade, do amor, da luz, dos anjos, de Jesus, para esse Brasil, para todos nós. Precisamos crescer e evoluir espiritualmente e nos libertar da ignorância religiosa, dos preconceitos, das discriminações. Então, é verdade, um abraço também. Olha só, então o evangelista Marcos, o irmão Hilda e os demais que me ouvem, ele repete, Jesus diz, em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Então, a Santa Ceia que realmente vai nos encher de gozo, de alegria, né, do clímax espiritual na alma, não é essa que os homens inventaram na igreja, não. Desculpe os irmãos católicos e os irmãos evangélicos. Não. A verdadeira ceia, nós cearemos lá com Jesus, no reino do Pai Celestial, junto com todos os irmãos, parentes, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que seguiram os anjos de luz, aí nós cearemos com eles lá. Muito bem. Agora, vamos para o texto onde as pessoas confundem muito sobre ceia do Senhor e ceia de um povo grego, de uma cultura. Vamos falar primeiro aos Coríntios, capítulo 5. Primeiro aos Coríntios, capítulo... Perdão. Primeiros Coríntios, capítulo 11 e versículo 17. Eu vou ler o texto rápido para não se prolongar muito, porque se a gente fala muito, a gente que dá palestra, a pessoa acaba perdendo o raciocínio e não entende. Então eu vou ler rapidinho, tá? Esse texto, Paulo não está se referindo à ceia do Senhor. Então chamando a atenção para os gregos, os irmãos de Corinto misturaram tudo. Sabe? Olha só. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nisto, porém, que vos escrevo. Não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Eu quero dizer uma coisa aos católicos e aos evangélicos que
Quando a Bíblia se refere... Ok, eu vou ver, irmã. Eu vou ver sim. Quando Paulo ele se refere, ele usa o termo igreja, e Jesus também fala, Pedro, então sustenta, cuida da minha igreja. Não é? Igreja é um termo grego que se refere à assembleia, à reunião ou a uma localidade cheia de pessoas. Igreja de Deus não significa, não se limita a um rótulo católica, apostólica, romana, não se limita a um rótulo protestante, batista, wesleyana, presbiteriana, Assembleia de Deus, congregação universal, mundial, nada disso. Igreja significa onde tem pessoas reunidas que amam e acreditam em Jesus. O bom mestre disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Então, Paulo está se dirigindo às pessoas que se diziam cristãs, evangélicas, que se diziam seguidoras de Jesus, em Corinto. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há que tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvai-vos-ei. Nisto certamente não vos louvo. Paulo está se referindo aqui que a igreja de Corinto, ela perdeu as estribeiras, né? As pessoas que acreditavam em Jesus perderam as estribeiras e, na verdade, não tinham se convertido. Não tinham deixado o Espírito de Cristo, do amor, da fraternidade, da caridade, ser maior do que o egocentrismo, do que a vaidade deles, do que a religiosidade deles. Havia um costume, uma festa chamada a festa do amor, ágape, né? A palavra amor tem algumas variações no grego. Philos, ágape e Vênus. Nesse caso, era a festa do amor Vênus, a festa do amor carnal, a festa do amor material, a festa da glutonaria. E os que se diziam cristãos, que amavam Jesus, eles misturaram tudo. Você vê que nesse momento dessa festa, todo mundo levava do seu bom e do melhor. Mas eles não repartiam com os pobres, com os miseráveis, com os simples, os humildes e os carentes. Eles, ao contrário, eles comiam rápido tudo, quanto mais comiam, mais bebiam, a fim de não deixar nada para os pobres, deixar só restos mastigados. Mas essa festa aqui, de ceia dos gregos, ela não se limitava só à comida. Elas bebiam e se embriagavam e ali faziam as suas relações promíscuas sexuais. Por isso que Paulo fica irritado e chama a atenção dos gregos de Corinto que se diziam convertidos a Cristo na igreja. Porque quando temos o Espírito de Cristo, não temos o Espírito de religião. Temos o Espírito de Cristo, que é de paz, de amor, de misericórdia e de acolhimento e de inclusão. Então nós praticamos a caridade, com muito amor e com muito carinho. Por quê? Porque, olha só, que coisa linda isso. No livro de Provérbios, capítulo 19, né, e versículo 17, Salomão já escreve assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga
o seu benefício. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Agora, veja só que lindo também o Salmo de Davi, o Salmo 41, que ele ensina o seguinte, olha só. Ele diz assim, o Salmo 41 de Davi: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Tudo isso que eu estou falando de Santa Ceia, a verdadeira ceia do Senhor. Então, Paulo, você vê a importância do que é o amor, do que é a caridade, do que é o dar-se ao outro. Jesus diz: é melhor dar do que receber. Jesus disse que naquele grande dia, lá em Mateus 25, ele diz assim, que muitos vão chegar diante dele, né? Ah, Senhor, em teu nome, em teu nome eu fiz um templo. Ah, em teu nome nós fizemos. Ah, em teu nome a cidade mundial. Templo de Salomão, em teu nome eu fiz isso, aquilo, blá, blá, blá. Mas Jesus vai olhar bem nos olhos. Então eu preguei, eu expulsei demônio, eu curei. E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Mas como assim, Senhor? Eu ganhei um mundo pelo Senhor. Apartai-vos de mim, porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estive nu e não me vestiste. Eu estive doente e não fostes me ver. Eu estive na prisão e não fostes me visitar. Mateus 10, 7, 8. 70 voltam. Senhor, em teu nome eu curei. Eu ressuscitei morto. Em teu nome eu fiz milagre, cura. Olha, eu expulsei até demônio. Eu até fiz desobsessão. Sabe? E até expulsei o espírito obsessor. Alegres, empolgadíssimos. E o Mestre Jesus disse: vocês estão alegres só por causa disso? Alegrai-vos antes pelo vosso nome, que está escrito no livro da vida. Alegrai-vos antes, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, independente do seu credo, pelo teu nome, que está na dimensão de paz, de luz, aonde está Jesus. E todos aqueles que praticaram amor, para que você não vá para um lugar de tormento e de sofrimento. Cura, milagre, fenômeno são efeitos da fé. São dons distribuídos a cada um, mas não são dados para que você cobre um centavo. Jesus diz, né, em Mateus 10, 7, 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os encostos, os espíritos maus, impuros, doenças, de perturbações, de opressões. Mas de graça recebeste, de graça dai. Então, quando Paulo fala aqui que eles se reúnem não para a ceia do Senhor, mas para essa ceia cultural da Grécia, não é? Em Corinto, herdada dos romanos, com toda, como se fosse um feriado, eles não estão compreendendo o corpo de Jesus, a igreja, não estão compreendendo agora, né, a nova igreja, a nova sociedade, o novo povo, a nova família, a nova irmandade, mais recatada, prudente, né, com moral, com ética, com caráter, com respeito, e com respeito a Jesus Cristo. Porque ele continua, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, olha lá, na noite em que foi traído,
tomou o pão e, tendo dado graças, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O corpo de Jesus, gente, já foi esbofeteado, levou tapas, socos, cuspes, coroa de espinho de 15 centímetros na sua cabeça, fincada com uma paulada, levou pauladas, pontapés, levou chicotadas, o chicote romano com 3 pontas, cada ponta uma ponta de aço, outra de dente de porco, enfim, para rasgar não só a pele e a epiderme, rasgar a carne até aparecer as vísceras, chegar no osso. O corpo de Jesus foi trucidado, esquartejado, espancado. Esse pão já foi rebatido, minha amada irmã católico e evangélico. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor até que venha. Jesus já veio. Aqui tendo esse contexto, Jesus já veio. Fazer isto em memória de mim. Jesus já veio para os discípulos após a sua ressurreição. Eles comeram, eles já beberam, simbolizando a cada um de nós. Fazer isto em memória de mim. Mas como que eu vou fazer em memória de Cristo se Cristo está vivo? Em memória de Cristo se Cristo está vivo. Memória é de quem está morto. Porque, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos discípulos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, para vergonha, para escândalo. Quanto às demais coisas, eu os ordenei quando for ter convosco. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para o juízo final. Pegar um pão, sem fermento ou com fermento, bisnaguinha, seven boys, com puma, pegar o suco maguari, ou que suco de uva, orar sobre esses elementos físicos e acreditar que eles se tornam o corpo de Cristo e o sangue de Jesus é um erro muito grande. Temos que saber discernir o corpo do Senhor, disse Paulo. Mas mensageiro, então qual é a verdadeira ceia ou santa ceia do Senhor? Se não é o corpo, se não é a hóstia, se não é o vinho canônico, se não é o suco de uva, qual é a verdadeira ceia do Senhor? Precisamos discernir o corpo do Senhor. Muito bem? Pergunta capciosa e bem aproveitosa. Vamos entender, então, saber qual é o verdadeiro corpo de Jesus? Vamos para o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1.
Só um minutinho. Eu acho que é aqui, quer ver? Bom, eu não estou achando o texto, porque eu estou ao vivo, né? Mas Paulo escreve aos Hebreus dizendo assim: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo se fez Deus e se fez habitar entre nós. Quem é o Verbo? Quem é o Verbo? No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Bereshit, Gênesis diz que o Pai, o Filho e o Espírito giram na criação de todo o universo, de todo o planeta Terra. E o Verbo estava lá com Deus. O Verbo, o Filho de Deus. A ação que realizadora, criadora de todas as coisas. Jesus. O Verbo se fez carne e fez habitar entre nós, diz Paulo aos Hebreus. Então, como que eu vou me alimentar do corpo de Jesus e do seu sangue? Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? O seu corpo nos alimenta? O pão nos alimenta, o carboidrato? O vinho nos dá alegria e faz bem para o coração e até serve como uma desintoxicar o organismo? O sangue de Jesus nos desintoxica das nossas sujeiras, imundícias, pecados, falhas, defeitos. Então, o que é o pão? O que é o vinho? O que é o corpo? O que é o sangue de Jesus? Que nós devemos participar. Não só uma vez por mês, não. Irmãos evangélicos, todos os dias devemos participar da verdadeira ceia do Senhor. Mensageiro, qual é a verdadeira ceia do Senhor? Calma que eu vou te revelar, mas eu só vou ler agora talvez o último texto. João, Evangelho de João. Lá no Apocalipse, no livro de Apocalipse, pessoal, uma situação em que o apóstolo João se ajoelha diante do anjo e o anjo dá um livro para ele comer. Engole esse livro, coma. E João come o livrinho que o anjo dá para ele, aquele mentor espiritual, aquele ser de luz, ele come o livrinho, na boca é doce como mel, mas quando desce para o seu esôfago, estômago, é amargo como fel. A palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, com relação ao amor, à caridade, ao perdoar, ao evoluir cada um de nós, é maravilhoso. Quando nós ouvimos, gostamos de ouvir, mas quando entra em nós a palavra, ela tem que amargar, ou ela tem que queimar, ela tem que causar algum sintoma, como se fosse de um antibiótico, de uma dipirona, de uma novalgina, de uma bolsa, porque por mais ruim que seja que nós estamos sentindo no nosso corpo, está nos curando, está nos salvando, está nos libertando, está nos remediando de doenças morais. A palavra de Deus, Jesus vivo dentro de nós, pela palavra, pelo livro que nós alimentamos, que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho no lar. Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas e o pão, e a massa, e a hóstia, e o vinho, e o suco maguari? Olha só. Jesus, o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficava do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades
perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que vós me procurais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo, o pão da vida eterna. O vinho, ou seja, a ceia que ele prometeu em Mateus 26, 29 e em Marcos 14, 24. Só tomarão a ceia de novo no reino do meu Pai, na pátria espiritual. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o Pai que vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, que é Ele mesmo, Jesus. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Se você comer a hóstia hoje, se você comer o pão da ceia na sua igreja e tomar o vinho ou o suco, você não terá mais fome? Ou daqui 1 hora, meia hora, o seu corpo vai estar precisando de proteína, nutrientes, vitamina, carboidratos? Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém lhe comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eis o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram.
Quem comer este pão viverá eternamente. Então, os pães, ou pão asmo, que os judeus, que os hebreus comeram no deserto, o maná que desceu do céu que comeram no deserto, tratando-se de coisas físicas, nunca foi o suficiente para converter, para mudar a personalidade, o temperamento, os defeitos, as deficiências de caráter, de moral, de ética dentro de um ser humano. Não é o que entra pela nossa boca que nos muda, que nos converte, fisicamente falando. Não se trata das coisas físicas. Não existe transubstanciação. Não existe orar, rezar, interceder e o pão, o fermento, virá carne, corpo de Jesus. Muito menos o vinho ou o suco virá o sangue de Jesus. O verdadeiro corpo de Jesus, o verdadeiro sangue de Jesus, Evangelho de Jesus, palavras de Jesus. Toda vez que você ler salmos, toda vez que você lê palavras referentes à espiritualidade, a Deus, a Jesus, toda vez que você lê os evangelhos de Jesus, toda vez que você pratica o evangelho no lar, você está todos os dias se alimentando de Jesus, porque Ele é a palavra. E essa palavra, esse Jesus, Ele não impõe condições que possa pôr medo em você, que possa prender você, cessear você dos seus direitos, das suas alegrias, das suas vontades, das suas felicidades que Deus te deu, da sua vaidade humana, da sua liberdade humana como filho de Deus, não libertinagem. O homem criou, então, o ritual com base nesses textos. O homem inventou, configurou, sintetizou, então, a Santa Ceia do Senhor por dois motivos. Não perder você como membro da denominação dele, porque você não pertence a ele, você pertence a Jesus. Todo ser humano pertence a Deus. Todo ser humano que se conecta com a espiritualidade está coligado com o corpo de Cristo. Quando pratica o amor, a caridade, divulga o Evangelho. Sem dogmas, sem imposições, sem doutrinas, sem a minha igreja verdadeira, a sua igreja não presta. Paulo dizia lá em 1 Coríntios 11 que causa divisões. Aonde que o corpo de Cristo pode haver divisão? Não pode. Mas se há divisão, se eu sou melhor que a sua, se há corrida, se há de construção de membros, é porque não é igreja, é empresa. Deixou de ser o corpo de Cristo e passou a ser uma máquina, um instrumento capitalista. Nada tem a ver com igreja de Deus. Então, a verdadeira ceia, amor da minha esposa. Shalom Adonai. Te amo, Miriam. Amor da minha vida. Um beijo para você, onde você estiver no seu trabalho. Que Deus te abençoe. Então, meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Irmã, não ouviu? É só depois baixar. Irmã, escuta, irmã. Irmã Ilna Miranda. É uma bênção. Olha como que é a espiritualidade. Me fez conhecer a irmã Ilna. Uma luz de Deus, né? Uma flor no jardim de Jesus. Para praticar o amor e a caridade. Olha só. E falar de Jesus. Então, irmãos, a verdadeira ceia do Senhor é quando nós abrimos o Evangelho, quando lemos os ensinamentos do Mestre Jesus e fazemos de tudo para praticá-lo.
sem cobrar absolutamente nada. Fica pronto também em relação ao ensinamento dos dízimos, ofertas e votos, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. E também falar sobre a consciência após a morte. Experiência como mensageiro da luz teve base nas Escrituras Sagradas. Tá bom? Então eu creio que tenha ficado claro para você que quando Jesus pede para fazer isso em memória dele, e Paulo repete isso, quando Jesus disse para os 12 discípulos, Paulo ainda não estava, Saulo não estava ainda inserido, né, no grupo de discípulos, que Saulo era um fariseu, Saulo de Tarso. Mas quando Jesus disse isso aos discípulos, aos 12, antes de ser preso no Monte das Oliveiras e apanhar e carregar a cruz, ser crucificado e morrer, ele disse: fazer isso em memória de mim naqueles momentos, ali, naqueles dias em que ele ficou fora do corpo, conforme foi ensinado lá em 1 Pedro 3 e também 1 Pedro capítulo 4. Agora, quando Paulo acentua isso, fazer isso em memória de mim, não é em memória de um Cristo morto. Nós anunciamos, não é a morte do Senhor, no sentido de luto, de velório, de sofrimento, ai, 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 aquela coisa toda. Não é com todo respeito, não é? Não estou atacando, mas não é você pegar a imagem, uma imagem de Cristo e carregá-la em procissão, e ir lá na capela olhar e chorar aquela imagem. Não é isso. Fazer em memória de mim, lembrando Cristo vivo, Cristo, né, ressuscitado, Cristo perispírito, Cristo corpo físico e corpo espiritual, Cristo que dá vida e vida com abundância, Cristo que ensina a amar, ensina dizendo: sabei, pois, o que significa misericórdia quero. O Cristo que ensina: curai os enfermos, limpar os leprosos, expulsai os males espirituais, de graça recebeste, de graças dai. O Cristo que ensina: trabalhai não pela comida que perece, mas para que permanece pela vida. O Cristo que ensina: se alguém lhe ofender, te agredir a face direita, oferece-lhe a esquerda. O Cristo que ensina: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O Cristo que ensina: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Cristo que vos ensina: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Ajunteis tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não entram e nem o ladrão entra. O Cristo que vos ensina: amar o ser humano. Ame o teu irmão, independente do credo, da religião dele, independente do sexo dele, independente da etnia, da raça, da cor dele. Ame o seu irmão. Ame. Pratique o amor. Pratique a caridade. Isso é a verdadeira vida, saúde, a verdadeira ceia que nós nos alimentamos todos os dias, lendo o Evangelho de Jesus, aprendendo com os Evangelhos de Jesus. E outros livros também que você pode ler. O apóstolo Paulo fala assim: todas as coisas, tudo aquilo que for bom, edificante, útil, maravilhoso, legal, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você tem um livro na sua casa que ajuda você a entender melhor o Evangelho de Jesus, né? Que nem tem o Evangelho segundo Allan Kardec, tem evangelhos escritos por padres, tem evangelhos escritos por pastores. Se ajuda você a compreender mais, então leia. Leia e pratique. Examinai as Escrituras
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Leiam, estudem e saiam da ignorância, da cegueira, saiam da postura de ovelha, porque um pastor faz o que quer com essa ovelha. Hoje em dia os pastores estão tirando não só a lã, mas a sua carne, o seu sangue, o seu osso. Entende? Metaforicamente falando. Tem apenas um só pastor na sua vida. Yehoshua. Tenha apenas um só bispo, um só sacerdote, um só missionário, um só apóstolo. Jesus Cristo. Peça ao Espírito Santo e Ele ensina todas as coisas. Deus ensina a cada um de nós quando oramos, quando rezamos, quando nos entregamos diante do Senhor. Porque se dependemos do homem, o homem vem e faz uma lavagem cerebral em nossa cabeça e nos torna presa sua. Não existe religião correta, certa. É mentira, papagaiada. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer estar bem com o seu carro blindado, né, de roda de liga leve, todo mundo quer estar viajando, pretensiosamente dizendo que é obra de Deus, todo mundo quer estar com as suas casas, fazendas, não é? Todo mundo quer se inclinar e se adorar ao dinheiro, mas ao amor, não. Todo mundo quer ter o seu templo. Eu não tenho templo, gente. Não tenho igreja. Eu me faço uno com a igreja. Eu me vejo um membro da igreja de Deus. Eu tenho o lar, a casa onde eu moro, que nem minha é. É casa da minha esposa, dos pais dela. Não tenho nada no meu nome. Mas eu tenho tudo. O Evangelho, Jesus Cristo. E como aprendemos hoje que a verdadeira ceia é Jesus vivo através da palavra viva. Quando lemos todos os dias e ela faz um efeito dentro de nós, eu quero pedir a você que com um bom coração cristão, né? Um bom coração espiritualista, iluminado, você possa também, se você não tem jeito, não tem coragem para ir aos orfanatos, aos asilos, para ir às casas de acolhimento a pessoas dependentes químicas, aos crack zeros, daqui de São Paulo, que eu moro na Zona Sul, para ir debaixo dos viadutos, nas ruas, dos toldos, levar roupa, levar comida, levar remédio, levar um pão, marmitex. Você não tem essa disponibilidade, tempo ou coragem até para isso? Eu peço para que você deixe. Não tem nenhum tipo de ameaça aqui, tá? Ah, se você não der, o diabo, o devorador, o migrador, essa papagaiada toda, essa mentira toda, todo mundo já está, né, cansado disso. Não tem isso. Nós lemos ali também em Provérbios 19, que diz que aquele que empresta ao pobre, aquele que acolhe ao pobre, empresta ao Senhor. Nós lemos também no Salmo 41, versículo 1, que bem-aventurado é aquele que socorre o necessitado e o Senhor o paga justamente, de forma abençoada. Quer um segredo, gente, para prosperar? Sabe, você quer prosperar financeiramente? Quer prosperar materialmente? Ame o teu próximo. Pratique o amor, caridade. Dê o que você tem sobrando na sua casa, no seu armário, na sua sapateira, nas suas roupas, no seu guarda-roupa, na sua despensa. Dê para quem está passando fome. Ajude as ONGs da vida. Perseverança, da Guiomar. Ajude a UZI do Tucuruvi, que praticam um bem maravilhoso, levando sopa, comida, alimento, roupa, assistência psicológica e tantas outras assistências sociais.
Ajude. Não dê dinheiro. Não dê dinheiro. Não barganhe, não faça negociata com Deus. Você não está negociando com Deus. Não dê dízimo, não dê oferta, não dê voto, não faça propósito, não faça campanha com religiões, com igrejas. Não tem casa do tesouro, não tem obra de Deus. Tem obra do Edir Macedo, tem obra do Valdemiro, do Malafaia, tem obra do R.R. Soares, tem obra do Estevão, tem obra do João Ribe, tem obra dos pastores da Assembleia, da Deus e Amor. Não tem obra de Deus. Tem enriquecimento, onde nós temos uma justiça, uma política que deixa eles passar a mão em tudo que lhes é doado. E investido em aras para cuidar de cavalos caríssimos lá em Miami, onde eles investem em editora para render os seus livros, gráfica, escolas para particular para a filha, empresas de segurança, que mais? Fazendas, postos de gasolina, açougues, mercados, bolsa de valor. Para aí que vai o seu dinheiro. E você? Né? Então, em vez de você fazer isso, você pode até dar o dinheiro. Tem médicos sem fronteiras, tem o GRAAC, tem o Hospital do Câncer em Barretos, tem tantas ONGs que precisam de ajuda, sabe? Tanta gente morrendo de fome, aqui mesmo no Brasil, tantas favelas, tantos lugares carentes que poderiam ter farmácia popular, poderiam ter hospital, custeado pela igreja, mas não existe isso, né, igreja? Casas de amparo a moças estupradas, mulheres violentadas, agredidas, mulheres que sofrem de ameaça, pois maridos loucos, endemoniados, vagabundos que atacam as mulheres, o feminicídio crescendo a cada dia nesse país. Gente, vamos pensar nisso. Ao invés de você enriquecer o seu bispo, o seu padre, o seu pastor, ajuda quem está precisando. Quantas idosas aí, idosos com uma aposentadoria miserável, que não dá nem para comprar o seu remédio no final do mês, a sua dieta, a sua alimentação, às vezes mora num barraquinho na favela, na comunidade. Gente, vamos olhar com o olhar de Cristo, vamos socorrer o pobre, vamos ajudar, ok? Se o governo não faz, faça você. Seja koiné do grego, seja koinonia, seja comum, seja comunidade, seja agapen, seja amor de Deus divino. Se alimente dessa palavra e você estará tomando a ceia verdadeira de Deus. Não é o pão, lamento, não é o vinho. Há mais de 30 anos, percorrendo o mundo cristão, o mundo religioso, sempre vi mensalmente pessoas tomarem a hóstia e irem abusar de menores. Pessoas tomarem a Santa Ceia e o pastor trair a esposa com a amante ali na cara dela no final do culto, inventando reuniões. Pessoas tomando a ceia e a hóstia e odiando aquele que é da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, aquele que é espírita, com ódio no coração. Então que ceia é essa? Né? Que liturgia é essa? Que não converte, que não muda a cabeça da pessoa, que não tira a ignorância, o preconceito, a discriminação, o racismo, que não tira a soberba, a arrogância, a avareza, que não tira os vícios do álcool, nem das drogas, que não tira o vício da pornografia, que não tira o vício do adultério. Que ceia é essa? Que milagre é esse? Que cura é essa que não existe? A verdadeira ceia que cura, que liberta, é Jesus, o Verbo vivo, por meio da palavra e dos evangelhos. Quando assim o lemos e praticamos, nós temos Jesus dentro de nós e a nossa vida caminha bem. Então, eu quero pedir para você, encarecidamente, que você, como eu não tenho igreja, não vivo de dízimo, de oferta, de voto, e nem quero, mas as pessoas me convidam, e aí eu vou, faço palestra,
E não cobre um centavo, porque não se pode cobrar pelas coisas espirituais. É pecado, é canalice, é safadeza. Tudo que se faz por vocação, por bondade, por amor ao próximo. Como se refere a Deus, oração de cura, de milagre, de desobsessão, de expulsar demônio. Essas coisas se faz por amor. Porque eu quero entrar no céu e quero que você também entre. E uma das coisas que nos levará ao céu, pessoal, é o amor e a caridade. Eu estou mostrando para vocês aqui. Esse é um livro que a espiritualidade me deu. Um livro que a espiritualidade me deu. Deus me deu ele. Ele se chama A Exploração da Fé, um canal de ofertas. Esse livro, ele vai ensinar você, tá vendo? Você que é cristão, você que acredita em Deus, esse livro ele vai ensinar você a você nunca mais na sua vida pegar o seu dinheiro, do seu salário e jogar, né? Lá no cofre da igreja. Esse livro vai ensinar você a pegar o seu dinheiro e dizimar 10, 20, 30% no verdadeiro templo de Deus. Qual é o verdadeiro templo de Deus? Você, o ser humano. Não é o templo lá que se levantou no Brás, no Bresser, na Celso Garcia. Não é o templo lá do Vaticano, nem na Praça da Sé, nem em todas as catedrais do mundo, em todas as capelas do mundo. Não é o templo da Assembleia de Deus do Brás, do Davi Miranda, da Doze Amor, no Parque Dom Pedro. Não é o templo do Edir Macedo, de Salomão. Não é a Catedral da Fé, não é a Regional. O verdadeiro templo de Deus é o ser humano. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 6, vocês não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, o qual Jesus já pagou com teu sangue na cruz do Calvário? Tá vendo? E o próprio Paulo diz em Atos 17, 24, que o Deus Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. E nem necessita de habitar em templos feitos por mãos humanas. Deus não precisa do ser humano para existir, para ter uma guarnição e para se alimentar. No Salmo 50, Deus fala, quem foi que pediu carne de bode, de boi, gordura? Por acaso eu me alimento disso? Então você vai percebendo que ao longo da história o homem sempre vem tentando impor alguma coisa a Deus para que isso lhe sirva de meio de contato de fé para tomar o seu dinheiro, a sua casa, o seu anel, o seu terreno, a sua empresa, o seu 13º, a sua pensão, a sua aposentadoria, seu fundo de garantia, até você fazer empréstimos, até você ficar sem nada. Porque são os urubus da fé. Aonde está o corpo, ajuntarão os corvos, as águas, as águias, os abutres, disse a palavra de Deus. São cães que não se cansam de comer. Isaías 56. E Miqueias 3,11 diz assim, que eu vou ler assim, só para você, para terminar, tá? Falando sobre amor, sobre a caridade, falando sobre a verdadeira ceia, a gente chega nessa conclusão. A verdadeira ceia nos ensina a praticar o amor e a caridade. Miqueias 3,11 ensina assim, olha, os seus cabeças dão as sentenças, os seus bispos, os seus presidentes e fundadores de religiões e de igrejas, dão as sentenças, dão as ordens, né? Por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nem o mal sobreviverá. Eu estou fora disso aqui. Tá bom? Então, esse meu livro aqui, se você fizer a gentileza
de ajudar a obra social do Mensageiro da Luz. Esse livro é para comprar comida, para comprar roupa, para comprar remédio, para ajudar os pobres e necessitados e moradores de rua. Quem sabe um dia Deus me abençoe, né? E eu tenha uma grande casa, não para tirar dízimo, mas para acolher as pessoas, né? Para dar curso para as pessoas, preparar as pessoas para o mercado de trabalho, os pobres, dar hospital, dar farmácia, dar remédio, ok? A igreja, o papel da igreja é salvar, acolher e abraçar. O papel daqueles que representam Jesus. Tá bom assim? Então, eu quero agradecer a você por ter me tolerado esse tempo todo aqui na live, agradecer pela tua paciência, agradecer pelo teu amor, pelo teu carinho, agradecer a irmã Ilna Miranda, né? Agradecer a irmã Jaqueline e a todos os demais irmãos que passaram por aqui hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos rezar, vamos orar, vamos interceder pelo nosso Brasil, vamos interceder pelas pessoas menos favorecidas, interceder pelos nossos políticos, pelas situações, pelos órgãos públicos, segurança, saúde, emprego, interceder pela religião no nosso país, para que possamos cumprir aquilo que Davi ensina. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amado e eterno Deus, Pai de misericórdia, nesse momento eu entro na vossa presença, suplico a Deus o teu amor, a graça, a tua luz, a tua serenidade a cada um dos que oram comigo agora, falam contigo, para que a tua paz venha reinar nesta vida, nesta casa espiritual, nesta casa física, neste lar, nesta família, neste bairro, nesta cidade, neste estado, neste país. Nos governantes, nos médicos, nos policiais, nos delegados, nos políticos, nos advogados, nos professores, nos caminhoneiros, nos preleitores, nos pregadores das boas novas do Evangelho, em todas as casas e em todas as religiões. Amado Deus, muda o coração brasileiro, muda, Senhor, a visão daqueles que não estão entendendo o teu Evangelho e estão se inclinando e adorando ao dinheiro, ao materialismo, esquecendo-se das coisas que são valorosas e preciosas, estão esquecendo da espiritualidade, do amor, da salvação. Amado Deus, tenha piedade e misericórdia. Derrama a tua graça, Senhor, e o teu poder e a tua graça. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão ao pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio
uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançarmos a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade, para a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Ó Pai amado, eu estendo agora as minhas mãos, Senhor, para os irmãos e irmãs de todas as religiões e credos que oram comigo, rezam comigo. E aquele que estiver doente, aquele que estiver enfermo, espiritualmente, psicologicamente, biologicamente, fisicamente, materialmente, quimicamente, sejam, ó Deus, agraciados com a luz, com a bênção da cura. Amado Deus, o Senhor nos ensinou, através do nosso irmão Paulo, que nós não devemos participar do corpo do Senhor indignamente. E por causa disso, há entre nós muitos fracos e doentes. Senhor, que a palavra de hoje dê luz, visão, entendimento e esclarecimento, para que as pessoas não vão mais em lugares onde o teu corpo tem sido substituído por outro corpo, o teu alimento por outro alimento, a tua palavra por outra palavra, que as tem tornado doentes, compulsivas, obsessivas por dinheiro, por carro importado, por empresa, por propriedades, por arrogâncias, por avarezas e luxúrias. Que a partir de hoje o teu povo possa aprender a se alimentar do verdadeiro corpo, beber do verdadeiro vinho, da verdadeira comida, da verdadeira palavra, os evangelhos do Senhor Jesus o Cristo. Tu és a palavra viva, o verbo vivo. Em nome de Jesus, recebam a graça, sejam curados, cada qual da sua doença, independente do grau de agressão, independente do grau psíquico, psicológico, toxicológico, sejam todos curados, abençoados, que o tumor desapareça, que a doença desapareça, que a depressão suma. Senhor, em nome de Jesus, que o desemprego saia da vida deste homem, desta mulher, que este pai e esta mãe consiga a guarda dos seus filhos. Meu Deus, meu Pai, que este processo seja liberado na justiça ainda esta semana, em nome de Jesus, para esta mulher. Que saia a aposentadoria e a pensão deste que tanto almeja, Senhor. Aquele que não anda, que passe a andar a partir de hoje. Aquele que não fale, passe a falar. Aquele que não ouve, seja tocado pelo Espírito do Senhor, pelo anjo da cura, e passe a ouvir. Aquele que não enxergue, passe a enxergar a partir de hoje.
Aquele que não ama, passe a amar. Aquele que se separou, possa voltar, reparar os seus erros, restaurar a família destruída. Aquela que foi embora possa voltar. E os filhos possam ser salvos, curados de todos os males psicológicos e emocionais. Em nome de Jesus, o Cristo, com a bênção e com a graça dos anjos de Deus. Assim seja. Amém. Muito obrigado. Shalom, Adonai vocês. Um beijo, irmã Marli, Vanessa, Shirley e Jaqueline. Deus as abençoe em nome de Jesus. Todos estão abençoados, todos do meu grupo no WhatsApp, Filhos da Luz, do meu grupo Facebook, Filhos da Luz. Estão todos abençoados, iluminados, curados, em nome de Jesus Cristo. E se você quiser fazer parte do meu grupo no WhatsApp, onde nós oramos, rezamos, fazemos nossas intenções, ministramos uma mensagem, claro, não tão extensa, mas curta, mas uma mensagem de paz, de amor e espiritual de Deus. É só você me acessar pelo WhatsApp de São Paulo, 11 948 000 490. 11 948 000 490. Se você sentiu no seu coração, de comprar um livrinho desse aqui, ele está saindo R$40, você pode entrar em contato comigo pelo telefone que eu passei e eu te mando esse livro aqui. Ou então você pode comprar pelo site da editora Autografia. Vai lá no Google, editora Autografia, e você clica lá, livro Mensageiro da Luz e a